A nação de Israel, nas suas idas e vindas, se levantava, caía. Parece a gente, que às vezes está santo, às vezes peca, às vezes está fogo puro, às vezes apaga. A nação de Israel era assim. Às vezes a gente lê, fica com bronca deles, mas a gente não é muito diferente, não. Tem hora que a gente vai ganhar o mundo para Cristo, e tem hora que a gente nem sabe se é dele. Falei bobagem? É só eu que penso assim, né? É nada, todos nós somos assim. E Israel vinha dessa época de 7 anos de escravidão. 7 anos com os midianitas, que era um povo ruim, os saqueando ano após ano. E quando eles apareciam na época de colheita. Era na época em que eles estavam colhendo sobre a terra. E eles então chegavam e saqueavam todas as suas colheitas e levavam os seus animais. Por medo de perder a vida, você pode ler no capítulo 6 e 7. Os homens todos fugiam para os montes e se escondiam em cavernas e em túmulos para preservar as suas próprias vidas. No entanto, a Bíblia relata sobre um jovem chamado Gideão. Gideão quer dizer lenhador ou guerreiro valente, aquele que labuta até o fim. Ser lenhador também não é fácil. Eu não sei se alguém aqui já pegou de um machado para rachar lenha. Tem que ser macho, tem que ser fêmea, tem que ser forte. Então, lenhador e guerreiro são duas coisas próximas. É alguém que se esforça terrivelmente. E esse jovem parece que numa atitude de rebeldia contra o mal, enquanto os outros se escondiam, ele malhava o trigo no lugar de se ferir uvas para tirar o suco. Era um lugar impróprio, mas a atitude dele era de quem não se entrega. Era de quem dizia: os inimigos até podem vir, mas eu só cederei numa última instância, no último momento. Então ele não permite que os frutos do seu trabalho sejam levados. Ele malha o trigo. E é nesse momento que um anjo de Deus, uma teofania, uma presença divina, lhe aparece e diz: vai nessa tua força, varão valoroso, e livra Israel de todo esse mal. Eu não sei se você imagina o cenário. E para compreender essa história é preciso imaginar o cenário. São 7 anos de escravidão. Um povo fugindo com medo para cavernas e montes. O inimigo fortemente armado se aproximando. E aí Deus pede para ele ir nessa tua força e livrar Israel. Para ele sozinho. Se Deus pedisse para a multidão, né? Mas pediu para ele sozinho. O interessante é que Deus sempre usou pessoas, indivíduos, como uma centelha de fogo para colocar fogo em toda uma floresta. Deus nunca precisou de um lança-chama. Ele precisou de alguém que ardesse para poder trazer ardência, fogo, presença dele em outros lugares. A luz sempre brilha mais do que as trevas. As trevas não têm brilho algum. Então ele é chamado, Gideão é chamado. E ele questiona. Ele diz: eu forte, eu valente, eu minha força. Ele diz: cadê se o Senhor é Deus dos nossos pais, por que nos sucedeu isso? Por que aconteceu isso com a gente? 7 anos de vergonhas. E a voz de Deus continua falando com ele, se você ir lá. Vai nessa tua força, valente, varão valoroso. Eu disse de manhã, já disse aqui várias vezes, que quando Gideão diz que ele é o mais fraco, ele não está mentindo, ele está falando a pura verdade. A nação de Israel se constituía em tribos. Existia a tribo maior, que tinha mais soldados, mais gente, e as tribos menores, que tinham menos soldados e menos gente. E a família de Gideão fazia parte da menor tribo. Mas não bastasse isso, ele também fazia parte, dentro da sua tribo, da família de menor importância. Porque as famílias também eram vistas com importância por vários sentidos e por vários valores. E a dele era menos importante. Mas como se não fosse pouco ainda, dentro da sua família, ele era o mais novo, ou seja, o de menor importância. Então, em toda a nação de Israel, se tinha alguém que não valia nada, no sentido humano, era Gideão. Quando Deus fala, vai nessa tua força,
Ele não está dizendo na força da tua casta, da tua tribo, da tua família, do teu eu. É nessa tua força que malha o trigo e que não se entrega diante da oposição do inimigo. Dessa tua força que resiste e luta sempre. Dessa força de quem crê em Deus, mesmo com agonia na alma, e segue adiante. E assim, Gideão então é desafiado a libertar uma nação toda. Grandes desafios sempre estão para a nossa frente. A vida é construída de grandes desafios. O que é um desafio? É algo que é maior do que eu. Qualquer coisa que seja maior do que eu é um desafio. Foi um desafio para Abraão sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra desconhecida, 75 anos de idade. Deixar o seguro, sua aposentadoria, sua família e ir para um lugar não sei aonde. Foi um desafio para Noé construir uma arca que durou 100 anos de trabalho, quando não havia chuva e quando o rio mais perto estava a 40 quilômetros, sem sentido algum. Foi um desafio para Davi suportar tudo que suportou até chegar ao trono. E a gente poderia vir por toda a Bíblia, vendo que grandes histórias são precedidas por grandes desafios. Eu sou fruto de um grande desafio. A minha mãe tomou por desafio orar por mim, até que eu e a minha família e os meus irmãos pudessem se render a Deus no abandono, a dependência química e outras coisas. Foram várias as vezes que eu cheguei em casa e via chorando, ajoelhada, pedindo a Deus por mim. Muitas vezes eu mesmo duvidei da sua própria reza, da sua oração. Mas Deus a acolhia. E de alguma forma, sabia que aquela mulher estava aceitando um desafio de transformação da sua família. Grandes coisas acontecem quando homens e mulheres se levantam para abraçar os grandes desafios que Deus lhes propõe. Gideão é aqui desafiado a algo maior do que ele. A algo intensamente maior do que ele. Mas antes de vencer fora, ele precisa vencer por dentro. E como eu falei de manhã, eu falo agora para você. Qualquer batalha só é vencida lá fora se primeiro ela for confrontada e vencida aqui dentro. O seu pior inimigo não é o mundo, a concorrência, as pessoas, o diabo, o cão. O meu e o seu pior inimigo somos nós mesmos. Somos nós mesmos que colocamos limites, empecilhos. Somos nós mesmos que criamos amarras. Somos nós mesmos que levantamos muralhas de pedras. Nossa cabecinha é fraca. Nossos sentimentos são frágeis. Facilmente nos entregamos a qualquer coisa e abandonamos grandes causas, como família, trabalho, projetos, missões ou ideais de Deus no nosso coração. Facilmente. Mas Deus nos fez muito mais resilientes do que pensamos que somos, muito mais capazes do que pensamos que somos. E por isso ele desafia a Gideão a ir nesse pingo de força que ele tinha de ainda salvar o trigo. Mas a primeira coisa que Gideão precisa enfrentar antes de enfrentar o inimigo é a si mesmo e a sua visão própria a seu respeito. Esse é o primeiro desafio que eu trago para você hoje, para mim hoje, para nós hoje. Você precisa se enfrentar. Você precisa entrar para dentro de você mesmo e olhar para você mesmo e verificar qual área da sua própria vida é claudicante, é frágil, é dominada. Em qual área da sua vida você se permite ser vencido. E eu e você, por mais que queremos negar, em uma área ou noutra, somos frágeis na alma. Somos marcados na alma. E é isso que nos impede de seguir adiante. Gideão se via pequeno, fraco, frágil, destruído. Não sou ninguém. Sou o mais fraco, ele dizia. Dizia a verdade segundo os homens, mas não a verdade segundo Deus. Para Deus, todos são fracos, mas na sua força, todos são capazes de lutar e guerrear. Não existe diferença diante de Deus. Não há tribo, família, força ou poder familiar ou financeiro conjugado. Para Deus, o que existe são criaturas que Ele criou. Portanto, hoje, resolva enfrentar a si próprio, mais do que expulsar demônios, mais do que jogar praga em pessoas, ou pedir que Deus afaste algumas pessoas de você. Peça a Deus que você mesmo seja seu amigo, seu parceiro,
parceira. Confronte as suas mazelas, as suas nojentices, as suas fragilidadezinhas nojentas, a sua carênciazinha de amor terrível. Confronte essa bombinha explosiva que eu e você carregamos, que qualquer coisa que acende pavio, pum. Alguns de nós têm pavio comprido, né? Demora mais, assim. Outros de nós temos paviozinho curto, acendeu, pum. Eu não sei que área, mas a primeira área que você precisa confrontar é a própria, é a pessoal. Psicólogos podem ajudar, psiquiatras podem facilitar, mas a cura mesmo está em nós mesmos. É quando há um confronto entre eu e eu mesmo. E quando eu trato dessas questões que, de alguma forma, buscam ter domínio sobre eu mesmo. Gedeão tem que enfrentar a sua própria visão de fragilidade pessoal. Os seus limites gerados pela sua mente e pela sua vida. Depois é que ele vai seguir à frente para lutar a sua luta. Chamado por Deus, então, ele se dispõe. E então, nessa sua disposição, é que Deus então lhes dá as suas estratégias. Eu quero dá-las a você hoje, para que vai cruzar um Jordão e começar um novo tempo. E as estratégias que Deus lhes dá, possivelmente, são estratégias que eu e você não aceitaríamos como lógicas, racionais ou inteligentes da parte de Deus. Gideão, então, aceita ir à guerra e livrar Israel como Deus o havia chamado, depois de uma série de condições, que você vai ler lá no verso, capítulo 6 e 7, depois em casa. E ao aceitar, ele então prepara lá um grupo de 32 mil soldados, para ir lutar contra um exército de 45 mil soldados. Era 4 contra 1. Já era difícil. Imagina 32 mil de gente que escondia na caverna, de gente que fugia para os montes, de gente que era enfraquecida por não se alimentar direito, por ser roubado durante 7 anos. Ele tinha 32 mil destes contra 145 mil pessoas treinadas, bem armadas e capacitadas para guerrear, tendo a seu favor o passado, no qual eles eram vencedores em todas as batalhas. Gideão então aceita, mas Deus chega para ele e diz: é muito os que estão contigo. Não sei se você entende isso. Aí você pega uma nação falida, 7 anos de escravidão, você aceita o desafio de Deus, e agora Deus diz: a estratégia está errada sua. Você tem 32 mil pessoas, vai enfrentar 145 mil, 4 por 1. Mas é muito povo que está contigo. Manda que alguns abandonem o grupo. E esses alguns que abandonam o grupo são aqueles de nós que muitas vezes atrapalhamos a jornada nossa mesmo, da família, da igreja, ou de qualquer coisa na qual façamos parte. Então ele diz: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é fale para os medrosos irem embora para casa. Todos aqueles que foram medrosos, que tiverem medo, que não enfrentem o exército. E eu não sei, é fácil avaliar os outros, mas eu queria que você se autoavaliasse. 7 anos de escravidão, só perdendo, um grande exército maldoso à sua frente, 32 mil de cá, 145 mil de lá. E aí? Você teria medo ou não? Não minta. Morreria de medo. Medo a gente sempre tem, mas o medo pode dominar ou não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de decisões que eu tomo que me colocam em rascadas. Eu tenho medo da minha coragem. Às vezes eu tenho medo do meu medo. Estou complicando a coisa aqui, né? Mas eu tenho medo, todos nós temos medo. O que a gente não pode é deixar o nosso medo dirigir nossos passos. O medo pode ser útil em certo sentido, no sentido em que ele nos faz avaliar e pensar uma jornada. Mas quando o medo nos paralisa num lugar só, ele é maldoso, ele faz mal. É a pessoa que não toma atitudes porque tem medo. Então, ele diz para que todos os medrosos possam ir embora. E o medo, ele é contagioso. Alguém com medo bota medo nos outros. O medo, ele é irracional. Você já percebeu que a maior parte das coisas que a gente tem medo não acontecem? Você percebeu do que a gente tem medo?
Medo de barata, medo de borboleta, medo de sapo. Você sabia que sapo não tem dente? Sabia que lagartixa não tem veneno? Não é porque o rabinho dela tem vida por si próprio que ela é poderosa? A gente tem medos que não se explicam. Barata, por exemplo, é um bichinho tão bom. Mas alguns têm medo, têm nojo. O medo é uma coisa que se constitui dentro da gente. Quando a gente nasce, dizem os psicólogos que a gente nasce somente com 2 medos. A gente tem medo de altura e medo de barulho. Todos os demais medos, eles vão crescendo dentro da gente com o tempo, quando a gente vai perdendo a inocência. E o problema do medo é que ele paralisa a nossa vida. Então ele diz: todos aqueles que tiverem medo, fiquem. Porque uma pessoa com medo, ela contagia os outros. Elas fazem os outros desanimar. Porque sempre numa previsão de futuro, há os prós e os contras. E às vezes os contras são mais do que os prós. Mas meu Deus do céu, se alguém dissesse que chegar à lua há um tempo atrás era possível, muitos diriam impossível. Se alguém dissesse arrancar um coração de alguém e colocar em outro, é possível, alguém diria é impossível. Se alguém dissesse que a gente podia pegar um aparelhinho desse que está na sua mão e conversar com alguém agora, do outro lado do país, vendo o rosto dele e ele o seu, você diria impossível, ou não? A gente se limita na nossa fragilidade, na nossa pequenez. A gente fica preso nos nossos medos e nas nossas limitações. E Deus é doido para quebrar tudo isso, para nos encorajar e nos impulsionar a seguir adiante. Ele diz que os medrosos, aqueles que olham a vida pelo prisma do negativismo, fiquem para trás. Fiquem para trás. O medo, ele é irracional. Ele é contagioso. Ele é paralisador. Ele diz: os medrosos vão poder comer da conquista, mas não poderão lutar a luta. Eu não quero só comer da conquista, eu gostaria de fazer parte da conquista também. E você? Quer comer só, né? Não, a gente quer lutar. Em nome de Jesus. Eu falei de manhã, não sei se 93 ou 97, então vou usar o número menor. Mas de todas as nossas preocupações e medos, só 7% acontecem. 93 ou 97, como eu não tenho certeza se é 97 ou 93, mas de todas as nossas preocupações, só 93%. Só 7% acontece. Todos os nossos demônios são psicológicos. A maior parte deles. É claro que existe o demônio Satanás, espírito maligno, capiroto. Mas eu estou dizendo que muitos dos nossos demônios são nossas perturbações mentais e emocionais, nossas guerras interiores. Nem sempre a glória é do diabo. Muitas vezes a glória é da nossa própria fragilidade, da nossa forma de ver as coisas. Ele diz que os medrosos fiquem para trás. Muito de suas perturbações a respeito de coisas do porvir não vão acontecer. Só vão servir para te roubar energia, gerar desgastes, perder noite de sono, fazer você tomar Rivotril, Lexotan, Lexapro e outros mais. E outras mais. Por que não crer na esperança? Por que não crer nas promessas de Deus? Por que não crer que é possível o impossível? Por que não? É muito mais possível acontecer daquilo que para nós é impossível do que aquilo que para nós vai ser dor ou desgraça. Ele diz: quem tiver medo, fique para trás. Não vá com o grupo, porque o medroso sempre faz a gente desanimar. Você tem medo de escuro? Tem uns meninos aqui da igreja que às vezes dormiam aqui. Eles falavam que aqui tinha fantasmas. Eu nunca criei muito em fantasmas. Eu tinha medo de morto, mas eu nunca criei em fantasmas. Mas de tanto eles falarem que porta bate, que voz fala. Adivinha o que aconteceu algumas noites que eu fiquei aqui de madrugada? Falei: quem está aí? O que foi? Eu aqui sozinho embaixo falando. Porque o medo desses tontos
me deixou tonto também. Entendeu? É um portão que o vento bate e coisa. É uma voz que não é voz, que é um rangido de alguma coisa qualquer aqui. O medo sempre aflige a gente. Ande a sua, caminhe a sua, viva a sua história, caminhe o seu caminho. Não se permita parar pelo medo. Um outro tipo de gente que ele fala que tem que ficar para trás são os tímidos. Fale para os medrosos e para os tímidos que eles fiquem para trás. Eles poderão comer do fruto da conquista, mas não poderão lutar a luta. É melhor ir com poucos, mas com poucos que não tenham medo, não sejam tímidos. E timidez aqui não tem nada com você ser silencioso, de poucas palavras. Timidez aqui tem a ver com falta de atitude. Diga, timidez tem a ver com falta de atitude. É falta de iniciativa. É alguém que sonha, projeta, sonha, projeta, sonha, projeta, sonha, projeta, sonha, projeta. E ele vive sonhando e projetando. Ele diz que ele tem um projeto para tudo quanto é coisa no mundo. Mas ele nunca coloca nada em prática. E sabe, eu prefiro uma pessoa que coloca 100 coisas em prática e só uma dá certo, do que uma pessoa que tem 1000 projetos e nunca coloca nenhum em prática e, portanto, nenhum dá certo. Ele diz os tímidos, os que não têm iniciativa, os que não chegam junto, os que não tomam posição, postura, aqueles que vivem intimidados, vivem amedrontados, vivem em retaliação. Esses não devem ir, porque eles não são daqueles que têm a iniciativa de começar algo. Gente que empurra os outros na frente. Davi, quando viu o gigante, é interessante. O gigante corre na sua direção. Mas preste atenção no texto de 1 Samuel 17, se você puder ler depois, na expressão de que quando Davi, o pequenininho, não tão pequenininho, vê o gigante vindo, correndo, ele se apressa em correr contra o gigante. Mais ou menos assim. Não adianta você querer apertar os passos achando que eu vou ter medo, não. Se você vem com força, eu vou com mais força ainda. Tímido é aquilo que eu fazia quando eu nadava no corguinho, que eu falo aqui sempre. Tinha um corguinho que saía do exército, um córregozinho, um riozinho. E eu ia com os meus amigos escondidos nadar e tinha uma pedra lá no meio. Eu tinha medo de rachar a cabeça quando pulasse. Então sempre eu deixava alguns pular primeiro. E o Joãozinho, que era um amigo, sempre era aquele que quando chegava perto do riozinho, corria. Aí ele pulava assim, no barranco e pá! Parecia Olimpíada. O outro ia. E depois que eu via que ninguém rachou a cabeça naquele lugar, eu pulava no lugar dele. Esse é o tímido. É o que não vai na frente. É o que fica para trás. Aí depois ele reclama de que a experiência dele não é inovadora, de que a vida dele é igual. Mas ele nunca teve iniciativa. Deixa eu te dizer uma coisa, não são todas as suas iniciativas que vão dar certo. Muitas darão errado. Mas as poucas que darem certo marcarão a sua vida e a vida de outras pessoas por muito tempo. Burro é aquele que acha que todas as minhas atitudes e as minhas iniciativas serão sucesso. Algumas não vão dar em nada. Eu me envergonharia de dizer para você cada ideia besta que eu já tive. Mas ainda bem que eu tive ideia, melhor do que ter uma mente retardada. Ele diz, fique para trás os tímidos. E talvez, nesse tempo da sua vida, uma coisa que seja necessário, seja você assumir-se a si próprio. Assumir sua vida, sua história, seu rumo, seu destino. E ter atitudes que são necessárias para transformar a sua existência. Atitudes em relação a si próprio, atitudes em relação à sua família, atitudes em relação à sua fé, atitudes em relação ao todo da sua vida. Eu não aceito viver assim. Eu vou tomar uma atitude prática de transformação e de mudança, em o nome de Jesus Cristo. Saia à frente, corra. Não deixe o seu inimigo se levantar para te meter medo. Vai à frente. Primeiro, ele diz para desqualificar ou tirar os desqualificados do exército: os medrosos e os tímidos. E a terceira qualificação, que ele diz que não serve para esse exército, são dos despreparados. Porque ele diz, olha, além dos medrosos e dos tímidos, ele falou, ficou muita gente ainda. Eu não sei se ficou 22 mil ou 10 mil. Você vai ler lá, você vai ver. A gente não leu aqui. Acho que ficou 10 mil, né? Ficou 10 mil. Ele falou, é muita gente ainda. Agora, gente, quantos soldados tem do outro lado lá? 135 mil.
Ele falou, é muito, Gideão. Ainda é muita gente. Você está aí com 10 mil pessoas. Ele falou, desce ao rio beber água. E quem beber água, como um cão, fica com eles. Quem beber de outra forma, dispensa-os. Era costume os viajantes daquela época carregar suas bagagens na costa. E então, quando paravam para beber água, tinha que ter certo cuidado. Alguns tiravam a bagagem, alguns soldados tiravam suas armas, ajoelhavam ao chão e trazia com a mão água à boca. Se o inimigo chegasse, um ladrão, um salteador, o pegaria despreparado, sem forças para se levantar. E aqui, só 300 beberam água como se bebe o cão. Como o cão bebe água? Não o cão capeta, o cão cachorro. O cão cachorro, ele não se ajoelha. Ele mantém a sua postura e abaixa a sua cabeça. Ou seja, se o inimigo vier, a minha posição é de quem está preparado. Eu posso sacar a arma. Eu estou comigo com a minha bagagem. Ele diz que quem beber água de uma forma a buscar conforto, quem beber água de uma forma a buscar estar numa situação segura, confortável, deixe para trás. Porque medrosos, tímidos e gente que quer circunstâncias confortáveis não pode ir para a guerra, porque a guerra não é um lugar confortável. É confortável fazer esporte? Andar na rua do Porto? É confortável andar de bicicleta? É confortável fazer 40 minutos de esteira? É confortável? Não. Mas gera resultados? Com certeza gera resultados. Eu não estou dizendo que eu não gosto do conforto. Eu amo o conforto. Amo uma televisão com controle remoto, um ar-condicionado no último, se possível uma pizza quente. Se tiver uma Dona Maria que dá uma ajeitada em casa, aí eu fico feliz. Mas nem sempre a gente tem isso. E sabe, o conforto é bom, mas é quando é conquistado pela nossa força, quando é a coroação do guerreiro, da guerreira, não a facilidade do folgado. Não comer do suor do outro. Muitos de nós às vezes temos fraqueza na luta, porque nós nos entregamos buscando situações confortáveis. É o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu desejo, é o que se identifica comigo. Não, Deus nos levanta para a contrariedade. Deus nos levanta para o amargo, para o escuro. Deus nos levanta para ser sal, para ser luz. Deus nos levanta em meio à divisão, para produzir a unidade. O que Deus nos pede nunca é confortável. Amar quem vos odeia não é confortável. Bendizer quem vos maldiz não é confortável. Abençoar quem vos amaldiçoa não é confortável. Andar 2 milhas com quem te pediu andar 1 não é confortável. Virar ao outro lado da face não é confortável. Mas Deus não me chama para algo confortável. Ele me chama para algo que me gera crescimento e me faz maior do que o que eu era antes. Então eu não sei como é que você bebe água. Você é como o cão? Ou como quem se ajoelha, se desfazendo de todas as armas, buscando conforto? Como eu disse antes, me dê coisas confortáveis e eu fico feliz. Mas se eu precisar pisar nela para ter o meu destino, eu piso em qualquer uma delas. Eu me desfaço, porque um sonho, um ideal, uma vontade, um desejo é maior do que qualquer sofá, qualquer ar-condicionado, qualquer refeição maravilhosa. Eu amo fazer a mala para uma nova história. Amo abrir mão de coisas para uma nova experiência. Porque Deus nos fez para isto. Geradores de vida e transformadores de realidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: os despreparados fiquem para trás. Os que descem a bagagem e se ajoelham para beber água, fiquem para trás.
Mas aqueles que têm fé em Deus, sigam adiante. Aí Deus, agora, purificado o exército, estão comigo, me acompanhando? Sobraram 300 pessoas. E aí? 300 para 145 mil. Sabe quanto que dá? Dá 1 para 450. Começou com 1 para lutar com 4. Agora terminou com 1 para lutar com 450 pessoas. De manhã até disse que se fosse um pitch, tudo bem. Mas você pegaria um Valdemir que está anêmico, magrelo. Cara, eu não venceria nenhum. 450 negros para um. Nem. E aí você vai ver as armas que Deus dá para eles. Deus não dá armas fortes. Porque se fosse 1 para 450, mas Deus desse uma bazuca, ok. Um lança-chama, ok. Se Deus desse uma metralhadora que cospe 1000 tiros por minuto, ok. Se Deus trouxesse uma espada como a Highlander que corta tudo, ok. Mas não. Deus dá 3 armas estranhas. Deus diz para eles: vão para a guerra e levem trombetas, chifre de carneiro para tocar. Levem cântaros vazios, ou seja, moringa de barro. Levem também tochas para serem acesas. Tem sentido? Como é que você vai enfrentar 145 mil soldados com chifre de carneiro para tocar? Com cabaça, com coisa, moringa, pote vazio, com tocha, para quê? Vai botar fogo no pessoal? Vai quebrar a moringa na cabeça? Vai tocar a buzina nos ouvidos? Eu não sei como usar isso numa guerra. Eles têm espadas, eles têm lanças, eles têm tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você guarde aqui. As estratégias de Deus não têm sentido, mano. Repete comigo, diga. As estratégias de Deus não têm sentido, mano. As formas que Deus escolhe lutar na história não tem sentido, mano. É por isso que às vezes a gente se amarra, se segura. Porque a gente fica esperando ter sentido e não tem sentido. Não tem sentido essas armas. Não tem sentido como Deus vai fazer. Não tem explicação. Ele só vai fazer. Deus não precisa de nada, Ele só precisa de você acreditando nele. Qualquer coisa, uma pedra na mão de um garoto. Qualquer coisa, uma vara na mão do Senhor. Qualquer coisa, peixe e pão na mão de um menino. Qualquer coisa, quando Deus está junto, vira um grande milagre. Porque Deus não precisa de coisa alguma. Ele só precisa de um coração crédulo. E é o seu coração. É o seu, o meu, o nosso coração. Então os 300 homens vão com essas armas de primeiro mundo. Trombeta na mão, cântaros na mão e tochas. E eles então são colocados naquele lugar. E o dia passa, a noite chega. Então o Senhor Deus dá-lhes uma palavra para que eles se espalhem por 300 lugares cercando os inimigos. O tempo todo o combate foi na mente, foi na alma, foi nas emoções. E muitas das nossas guerras não são reais. Elas são projetadas por uma alma atemorizada, sem fé em Deus. Não há guerra, não há embate, não há confronto. Há somente obediência a ordens absurdas de um Deus que diz somente: crê naquilo que está em você, crê na tua força e vai em frente, porque eu sou contigo. Crê nas minhas estratégias, nas minhas direções, e vai em frente, porque eu sou contigo. Em nenhum tempo ninguém pegou nas mãos da arma. Não. Cuidado. Muitos dos nossos problemas
muitas das nossas derrotas, muitas das nossas desventuras ou desgraças, não estão no mundo da realidade. Estão no mundo da nossa psique, do nosso emocional, dos nossos medos. É por isso que Deus sempre ordena, como ordenou a Josué: tem bom ânimo e ser corajoso. E ser corajoso. Se eu fosse espiritualizar, para terminar esse texto, e eu diria para você o seguinte: que trombetas é símbolo do cântico ao Senhor. Tem um salmo que diz: troca as trombetas em Sião. Tocava-se as trombetas para anunciar a chegada de Deus. Quando se tocava a trombeta, queria dizer o seguinte: Deus, venha ser a nossa defesa. Quando se tocava a trombeta para os judeus, não era somente soprar o chifre de um carneiro, era dizer: Deus, um dia virá o Redentor que nos redimirá, mas hoje, agora, na luta da vida, nos redima, nos proteja. É ter nos lábios um cântico, é ter uma boca profética, é ter um anúncio de esperança, é ter uma palavra de vida, é ter na boca, em nome de Jesus, um barulho que mostra a minha postura interior. Quando se tocava a trombeta, significava dizendo: estou pronto para a batalha, não vou embora, eu vou enfrentar. Houve um tempo nas nossas igrejas que se tocava muito trombeta, lembra ou não? Alguém já participou, não? Alexandre tocou muito. Foram o chifre do negócio, e anunciando a chegada de Deus. Coloca nos teus lábios um novo cântico, coloca nos teus lábios uma nova palavra, coloca nos teus lábios uma nova profecia, um novo anúncio. Eu falei hoje de manhã, não sei se eu falei aqui. De vez em quando eu faço música, você faz também? Mas eu só canto para mim. Eu acho que você devia fazer músicas por você. Eu falo nas minhas músicas que eu sou bonito, que eu sou forte, que eu sou guerreiro, que Deus é comigo. Só eu escuto. E de uma forma é tocar a trombeta, é dizer para si coisas que Deus pensa a seu respeito e que você também pensa, mas não tem coragem de dizer. Toca a trombeta, profetiza novos dias, novo tempo, profetiza novas realidades. Deixa Deus tocar a tua alma. Toca a trombeta. Eles tocaram a trombeta e chamaram Deus. Chama Deus. Chama Deus, que o tempo passa e não volta mais. A segunda coisa que a gente espiritualiza é que eles tinham cântaros vazios. Sabe quando Deus vem? É quando a gente louva, adora, proclama, profetiza. Mas Deus vem também quando a gente é um cântaro vazio. Vazio de orgulho, vazio de forças próprias, vazio de um monte de bestagem pessoal, mas prontos para Deus. Um vaso que se coloca nas mãos dele e diz: pode quebrar, Senhor. Como diz aquele cântico: toma-me em tuas mãos e me refaz de novo, Pai. Se como um vaso em Jeremias você se quebra nas mãos de Deus, fique tranquilo, porque Ele vai te fazer um vaso valoroso, como aquele vaso chinês que é colado com ouro e vale mais depois do que antes. Paulo diz que nós somos como vasos de barro, mas que carregam em sua interioridade um tesouro valioso. Seja um vaso quebrantável, seja quebrantado diante de Deus. Um vaso vazio de si mesmo, destituído de seus orgulhos, de suas bestagens. Tem gente muito chata. Ela não só faz a sua vida terrível, mas ela aterroriza a vida de outros também. É gente cheia de si, cheia de seus próprios valores, suas próprias luzes. Aonde ela chega, ele chega, tem que brilhar, tem que acontecer, e não tem espaço para ninguém. É um espírito de Gretchen ou Pablo Vittar.
Por que não pode ter espaço para outros? Por que a minha existência não pode servir para dar dignidade à existência do outro? Um vaso vazio pode se encher de Deus porque há espaço, mas um vaso cheio de si próprio não pode. Quando o vaso se quebrou, a chama se acendeu porque estava cheio de Deus. Cristo, as armas que Deus dá são essas: trombetas para tocar, vasos para serem quebrados e uma tocha acesa. A palavra de Deus diz: sede fervorosos em vosso espírito, no vosso serviço ao Senhor. O fervor é essa atitude de quem faz com amor, com paixão, com dedicação, com vontade, não empurrado, mas faz por iniciativa pessoal. O fervor é aquele que faz com amor, com garra, com gana. Fervor é o Marcel tirando o parafuso, quebrando tudo. O que é isso? Que tormento que é isso? Fervor é uma vontade maior do que a dificuldade. Sabe como é que eu encerro com você? Quando o fogo apaga no nosso coração, o fogo de Deus, só sobra o teatro humano. A gente finge que é, mas essencialmente não é mais. Que Deus reacenda as chamas no nosso coração, mais do que as luzes do passar de ano, que vão estourar com fogos em Copacabana e outros estados mais. Que uma grande luz de Deus exploda nos nossos corações, e que os nossos joelhos se dobrem, e a nossa alma sentida sinta o desejo de viver e de servi-lo de forma intensa, poderosa e vigorosa, em o nome de Jesus. Amém, queridos? Como é que eu encerro? Talvez a sua guerra é ilógica, 450 por 1. Talvez as estratégias de Deus são meio bestas, parece bestas. Trombeta, vaso vazio, tocha de fogo. Mas não é em coisas que Deus se baseia. Deus se baseia na sua obediência. Então meu conselho a você: vá contra si próprio, mas fique do lado de Deus, porque Ele está do seu lado. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.